Pai do Senhor, gente, tudo bom? Estamos começando mais um Entre Irmãos Podcast hoje para você. E hoje a gente tem um convidado especial, mas antes de falar sobre ele, eu sou Felipe Paz, quero falar sobre o nosso patrocinador, né? Adilson Júnior Arte. Enquanto tiver a programação, vai passando aí. E vai lá, fala que veio do podcast Entre Irmãos. Eu sei que alguns já foram lá, mas avisa que veio do podcast. É uma parceria, né? Nossa aí. E eu tenho certeza que tem sido bênção. Também quero falar que você que está nos ouvindo pela rádio, vai lá no Instagram, Entre Irmãos Podcast 22, vai no YouTube, Entre Irmãos Podcast, se inscreva, faça parte aí das nossas redes sociais, tá bem? Quero passar a palavra para o Vitor, que ele que vai apresentar o nosso convidado de hoje. A paz do Senhor, gente, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. E nós vamos aqui para mais um episódio. Hoje nós estamos aqui com um grande pregador e pastor também, nosso amigo, que nós temos uma honra enorme de estar aqui com ele, pastor Marcos Paulo. Seja bem-vindo, meu querido. Paz do Senhor, Victor, paz do Senhor, Felipe. Prazer imenso estar com vocês aqui. Dizer que é muito bom participar com vocês aqui desse podcast Entre Irmãos. Uma alegria imensa poder falar um pouco da nossa história para esse povo tão abençoado. Amém. Pastorzão, então vamos começar. Você falou contar um pouco da história. Vamos contar um pouco da sua história. Eu sei que você não é oriundo daqui, todo mundo pensa que é capixaba. Você é carioca, né? Sim. Então conta um pouquinho dessa história, como começou aí, sua carreira. Então, no ano de 2010, recém saído do Exército, um amigo meu chamado pastor Carlos Henrique, ele veio para o estado do Espírito Santo, e uma amiga, hoje é uma grande amiga, chamada missionária Wanda, ela viu um vídeo meu na internet, que ele estava acessando as redes sociais, e ela gostou. E ela disse: esse homem parece um homem de Deus. E automaticamente ela perguntou a ele se ele me conhecia a minha vida. Ele disse: eu conheço, é uma bênção, meu telefone tocou. E eles me fizeram um convite para estar aqui pregando a palavra. Vim pela primeira vez, falei das maravilhas de Cristo. Dentro de 2 semanas me trouxeram de novo. Ali eu conheci um grande homem de Deus que eu tenho uma estima muito grande, chamado pastor Romildo, lá de Goiabeiras. E eles me convidaram para ficar. Fiquei aqui, preguei, conheci aqui a minha esposa, a Amanda. E para a glória de Deus nós estamos aí, lá se vão 12 anos, aqui no estado do Espírito Santo, onde fiz grandes amizades. Tem pessoas que nós amamos muito aqui nesse estado, graças a Deus. Amém, que bênção. E você sentiu alguma diferença referente às igrejas do Rio para a igreja? Porque eu nunca fui para o Rio, né? Sim. Então, é bem diferente as igrejas daqui para de lá ou não tem muita diferença? Não, as diferenças são poucas, né? Mais cultural de pessoas, assim. O capixaba é um povo, graças a Deus, também que muito observador, isso é muito bom, que eles gostam de te conhecer, primeiro eles te conhecem, né? Então no início eu tive um pouco de dificuldade, você vem de outra cultura, né? E hoje em dia eu não abro mão daqui por nada, fiz grandes amigos aqui, eu tenho minhas grandes referências também de amizades, pessoas, pastores, homens, mulheres de Deus, e muito bom. O trabalho aqui é uma bênção, o povo capixaba é um povo muito amoroso, né? Falo isso para todos, aonde eu passo aí nesse Brasil, que o estado do Espírito Santo é maravilhoso. Eu costumo dizer uma coisa: o estado do Espírito Santo ele é totalmente abençoado. O nome é Espírito Santo e a capital é Vitória, né? Então o estado do Espírito Santo é uma bênção. Onde eu tenho passado, nos interior, na capital, aonde eu tenho ido, para a glória de Deus, Deus tem me apresentado pessoas sensacionais. Isso é uma alegria muito grande. Bom. Mas uma coisa que eu queria saber também, você veio de lá para cá e tal, mas você cresceu no berço evangélico, como é que foi a conversão do pastor? A minha conversão foi até inusitada, porque a minha mãe, né, uma grande mulher de Deus, missionária Maria do Carmo, muito conhecida como Carminha, ela era ímpia na época e eu acompanhava ela nos pagodes que ela ia. Eu era apenas uma criança, tinha entre 6 e 7 anos. Bem novo. Né? Bem novo.
E um dia, eu me lembro como se fosse hoje, naquele dia ela resolveu beber o dia todo. Bebeu o dia todo. De noite, ela falou para mim, meu filho, se arruma porque nós vamos para a igreja. Não era um costume nosso. Sem mais nem menos. Sem mais nem menos. Coloquei a roupa e fomos para a igreja. Na igreja do saudoso pastor Edmar, uma bênção de Deus que muito me ensinou. E eu me lembro que o culto foi desenvolvendo. E naquela época, na hora da palavra, não era tão rotineiro as crianças terem a salinha. Mas naquela época, naquela igreja, já tinha um culto especial para as crianças. Eu me lembro que as crianças saíram na hora da palavra e quando eu saí da salinha para ir beber água, a minha mãe ela estava lá na frente com as duas mãos levantadas. Que bênção. E eu, sem entender nada, eu olhei, fui correndo para o lado dela, levantei as duas mãos também, né, e ali ficamos. Eu tinha 8 anos de idade e, para a glória de Deus, lá se vão anos e anos, 25 anos aproximadamente, e nós estamos aí militando no Ministério de Cristo. É interessante, né? Tem gente que não dá valor a, tipo assim, uma criança levantar a mão. Isso, eu dou muito valor, particularmente. Uma vez eu fui pregar numa igreja, até zoei com um amigo meu, pastor Isaías, que a gente tem uma disputa. Vamos ver quem ganha mais alma. É uma disputa boa, né? Sim, claro. Excelente. Aí eu ganhei, acho que 8 crianças. Uma igreja aqui da região, eu sei, ganhei mais que você. Não, mas é criança, meu irmão. Rapaz, Tá salvo, cara. É verdade. 8 anos de idade, permaneceu até hoje, não é? Até hoje. Então, foi importante. A partir daí, você começou a ir na igreja com sua mãe começou a te levar, você começou a se envolver. E aí, você foi direto à palavra, foi cantar. É uma história muito interessante. Conta aí, vai daí. Porque, na época, nós reuníamos uma igreja que ficava aproximadamente a 2 quilômetros da nossa casa. Não tínhamos carro, uma vida muito simples. E na canela. Íamos andando. Porém, com aproximadamente, eu não lembro precisamente o tempo, mas aproximadamente em 6 meses a igreja mudou de localidade. E o que eram 2 quilômetros passaram a ser 5. Nossa. E eu tinha 8 anos, minha irmã era uma criança de colo, minha mãe e um grande amigo meu, que eu chamo, é um amigo-irmão, né, chamado pastor Rafael de Lima, também era uma criança, eu tinha 8, ele tinha aproximadamente 10, 11. Sim. E era ele quem revezava com a minha mãe, levando a minha irmã no colo. Sim. E nós pegávamos 5 quilômetros para ir, 5 para voltar nos dias de culto. E eu me lembro bem que ali, o pastor Edmar, na época a nossa igreja só tinha um violão e um pandeiro. E eu tinha muita vontade de aprender o pandeiro. Pastor Edmar, um dia eu falei para ele, pastor, eu quero aprender a tocar pandeiro. Ele disse, meu filho, você quer aprender a tocar pandeiro? Eu falei, quero, amanhã você vai lá na minha casa. Falei, tá bom. Cheguei na casa dele, tinha uns sapatos numa mureta, aquela caixinha de graxa e uma escova. Eu olhei para aquilo, não entendi muito, falei, pastor, vamos aprender a tocar pandeiro. Ele falou para mim, eu vou te ensinar, mas primeiro você vai aprender a servir. Me lembro como se fosse hoje. Ele me colocou para engraxar os sapatos. Aí, quando eu terminei, ele falou, pode ir que amanhã você volta, a aula continua. No outro dia, eu ajudei ele a limpar o quintal. Eu sei de uma coisa, até eu colocar a mão no pandeiro levou aproximadamente 1 semana. Mas eu aprendi muito com aquele homem, ele me ensinou muitas coisas importantes aí no ministério, e ele sempre falava algo muito interessante. Ele falava, Marcos, quem não serve para servir não serve para nada. Então aprendi muito com ele, uma referência nessa minha caminhada, pastor Edmar. Acho que interessante essa ideia de você fica, vou aprender um pandeiro e Deus está usando um homem para te capacitar para o ministério, né? Você aí vai crescendo ao longo da vida, vai desenvolvendo o ministério, você fala, rapaz, aquilo ali ele estava me preparando. Então foi aí que tudo começou, porque depois eu aprendi o pandeiro, né? Depois do pandeiro, meio que a força, porque depois minha mãe ela assumiu um ministério lá em São Gonçalo, e eu me lembro que não tinha músicos. Eu aprendi primeiro a bateria,
né? Tinha uma bateria lá, humildezinha, que a gente tinha que remendar com algumas coisas. Aí eu comecei tocando a bateria. Certo dia, um rapaz que tocava com a gente lá, não sei o que aconteceu com ele, falou, olha, só toco guitarra agora quando chegar os instrumentos novos. E eu tenho a obra começando com muita dificuldade. Eu tenho um primo que ele é um grande músico, chamado Wagner, e ele me ensinou 3 notas, Dó, Ré e Sol. Dó, Ré e Sol. Né, no violão. Aí ali eu comecei a pegar, eu me lembro como se fosse hoje, que eu ficava a madrugada inteira ouvindo o hino e tentando levar. Naquela época também a internet não era algo muito comum. Comprei aquelas revistinhas de fazer nota, e ali eu aprendi um pouco mais. Com muita dedicação, muito empenho, Deus também me ensinando algumas coisas, eu aprendi a tocar e a ajudar a obra ali. Aprendi a tocar violão, contrabaixo, bateria, só o teclado que eu tentei um pouquinho, mas desisti, que eu não consegui. Mas teclado é difícil. Então... É um dos que mais me fascina, né? Eu também gosto demais, mas esse eu desisti mesmo, não consegui. Não consegui. E aí, ajudando ali no ministério ali, também fui ministro de louvor. Antes de ser pregador, a minha voz era uma benção. Quem sabia, só no podcast Entre Irmãos. Pastor Marcos Paulo era ministro de louvor. Só que não pede ele para cantar, não. Agora. Hoje em dia acabou, porque pregação. Acabou com a sua voz. Acabou com a minha voz, não consigo mais cantar. Eu até tento, louva a Deus aí, como falou o Felipe. Né, esses dias tivemos um compromisso, até uma criança aceitou Jesus também nesse meio caminho, e a gente ali louvando a Deus, mas hoje em dia eu reconheço que não tem condições mais não. Deixa eu louvor pra galera lá específica. Mas um negócio que eu acho legal, que eu acho que também, acho que todo mundo deveria começar num trabalho pequeno, experimentar uma igreja que está ali caminhando, no começo tem suas dificuldades, ali um instrumento que está meio precário a situação. Acho que todo mundo deveria começar num ponto desse, que você vê a real dificuldade. Aí quando você tem uma igreja mais estruturada, com instrumentação boa, você dá muito mais valor. Não, com certeza. E é claro que hoje em dia existem pessoas também que se preparam, existem igrejas que elas né, começam um pouco maior. Porém, eu aprendi uma frase com um grande amigo meu, e ele falava algo engraçado também, mas ele falava algo que é muito interessante. Ele falava assim, ó, quem nasce grande é filho de elefante. Né? Porque tudo começa de baixo. Isso. Né? Quanto mais de baixo você começa, quando Deus te eleva, você costuma dar mais valor, né? Aonde Deus está te colocando, pelo lugar que você veio. Eu falo isso com propriedade, porque hoje em dia eu tenho alguns projetos, digo assim, de formação. Quero fazer uma faculdade de Direito, essas coisas, e eu vim de um lugar muito precário, né, chamado Comunidade da Coruja, lá no Rio de Janeiro. Na época eu morava perto de um lixão e tal, e eu me lembro como se fosse hoje um dia, na igreja que frequentávamos, Deus usou uma missionária, uma mulher de Deus que já partiu, descansa no Senhor, chamada irmã Manuelita. E um dia Deus usou ela dizendo para mim que ia me levar em lugares altos, que ia me apresentar pessoas que eu nunca imaginei estar perto delas, mas que nunca era para eu esquecer do lugar que Deus me tirou. Então hoje eu vejo as maravilhas de Deus que Ele está fazendo. Então, é como estamos dizendo, eu costumo valorizar o que Deus tem feito hoje. Confesso que ainda não é onde eu desejo estar, porém, sou muito grato a Deus por onde Ele tem me colocado. Mas a gente valoriza. A gente valoriza porque a gente sabe da realidade que a gente veio. Não, isso é importante, pastor. Porque vem aquela questão do processo, né? Não adianta eu almejar um ponto e só alguém pegar e me colocar lá. Eu não vou saber administrar isso aí. Como é que eu cheguei se eu não tenho experiência no processo para poder saber onde eu estou, administrar o lugar que eu estou? E reconhecer isso, a gente tem aquela ideia de base, né? Toda casa que é alicerçada, ela precisa ter uma base para ela se manter de pé. Senão te coloca num ponto lá em cima, que você não sabe como você chegou, não sabe como subiu. E aí para cair é 2 pulos, né? Eu falo de Davi.
nessa questão. Davi é ungido como rei ainda jovem, criança. Sim. Então, da promessa até o cumprimento da promessa, tem um tempo chamado processo. Muito tempo. Ele volta para o pasto, para pastorear. A gente sabe que é a profissão, né, nesse tempo. É uma profissão humilhante, né? Sim. Volta para o pasto, volta a obedecer pai, vai alimentar os irmãos, casa com a filha de Saul. Alguém pode até pensar, é por aí, mas não era por ali. Saul começa com ciúme envenenado, né? Quando em Israel as mulheres começam a cantar. Sim. Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Sim. Então ele fica envenenado aí, vai perseguir Davi. Davi tá na caverna de Adulão e quem olha assim, caramba, cara. O cara foi ungido como rei. E tá Pra passando parar na perrengue. caverna, entendeu? Mas faz parte do processo. Depois que a situação virou, Davi foi rei e obviamente Davi sabia da onde Deus tirou ele. Isso é uma verdade, né? Vitor, Felipe, eu concordo plenamente com vocês. A gente pode ver também o próprio João Batista. João Batista, ele foi preparado 30 anos e exerceu um ministério de 6 meses. Entendeu? Porque Verdade. Passou mais tempo escondido. Ele foi mais preparado do que executou o ministério. Então, assim, o próprio Jesus também, 30 anos para exercer um ministério de aproximadamente 3 anos e meio. O tempo do preparo é maior do que o tempo da execução. Sim. Então, nós temos que entender. João Batista, ele se prepara 30 anos e exerce um ministério de 6 meses. É uma coisa que muitas vezes a nossa geração não entende. Nossa geração, a gente quer se preparar 6 meses para ter um ministério de 30 anos. O imediatismo, né? Entendeu? Coisa O na tempo do mão, imediatismo. Hoje em dia, você vai ouvir um áudio no WhatsApp e você acelera. Nós somos a geração da pressa. Toda a gente quer assim, ó, rápido. Mas eu, como vocês são mais novos do que eu, tô com 33, apesar desses cabelos brancos, tenho como provar. Tem identidade. Mas o que acontece? Esse período do preparo, ele é muito importante. Muito importante. Essa geração que está surgindo agora, que é muito boa, muito talentosa, tem que entender isso. Me lembro também de Estevão, Atos 6. Estevão é eleito para quê? Servir mesa. Depois Deus começa a usar ele com sinais e prodígios. Deus nunca usa com sinais e prodígios quem não aprendeu a servir. Deus não quebra princípio. Deus não quebra princípio. Primeiro tem um preparo, né? E é nisso que nós precisamos nos enquadrar. Entender que primeiro Deus nos prepara para depois Deus nos usar na execução. Sim. Eu fiz um curso uma época de edificações e um professor meu, ele falou que uma das coisas que mais falha no Brasil concernente à construção, reforma de vias e tudo mais, ele fala que, por exemplo, você tem uma obra para fazer aqui, eles vão lá, tipo, olha lá, faz o planejamento 6 meses e daí fica 4 anos executando. Sim. Aí ele estava referenciando um dos lugares que tem maior patente, que é muito bom, que é, se eu não me engano, na China, que eles, quando vão fazer uma obra, eles antes planejam a obra muito tempo, tipo 2 anos de planejamento. Quando eles vão executar, eles executam num tempo muito top, porque eles já estão planejando, já vê, isso aqui vai dar errado, a gente já tem um plano B para isso. Se isso aqui der, a gente tem um plano B para isso. E aí quando eles vão executar, eles já têm tudo formado, porque eles já planejaram tudo antes bonitinho, então já tem tudo na mente, certinho, já sabe como vai agir em cada ocasião. Eu vejo muito isso para a gente encaixar na questão do evangelho, pelo preparo, né? Você vai se preparando, tem certas situações lá na frente que... Peraí, se você imagina, você é colocado como um pastor, mas você nunca foi liderado por ninguém. Você não viu um líder ali como ele chamava você num canto às vezes, como agia na hora da rigidez, mas também na hora do amor. Você nunca viu isso, como é que você vai chamar a atenção de alguém? Como é que você vai... Não tem como, né? Sem um processo não dá, né? É isso que eu acredito. Eu costumo falar muito sobre Paulo, porque é um dos personagens bíblicos. Claro que Jesus é Jesus. É o exemplo. Né? Pronto, mas Paulo é alguém que eu gosto muito, e você pode ver que Pedro andou com Jesus, Tiago andou com Jesus, André andou com Jesus, João andou com Jesus, mas o maior missionário após Jesus Cristo foi Paulo. Por quê? Porque Paulo era preparado. Paulo falava 4 idiomas: latim, grego, hebraico e aramaico. Paulo era alguém que tinha facilidade na fala, facilidade na escrita, visto as cartas que ele escreveu. Então é aquilo, Deus, ele nos faz a promessa,
Felipe, Vitor, Marcos, vou te levar a lugares altos. Chegar em lugares altos é difícil? Muito. Porém, permanecer lá é mais difícil ainda. Ele vai nos levar, porém, nós devemos nos preparar para quando nós chegarmos lá. Entendeu? É isso que às vezes muitas pessoas não entendem. Às vezes, nós mesmos, isso é do ser humano, nós almejamos estar em locais que nós não estamos preparados. Verdade. E o que acontece quando nós chegamos lá? Infelizmente, me perdoa o termo, quebramos a cara, dá tudo errado. Por quê? Porque Deus fez a promessa. Mas não adianta a gente pegar uma rede, colocar água de coco do lado gelado e esperar a promessa se cumprir. Não, nós temos que nos preparar para a promessa. Isso aí. Vai chegar em lugares altos, mas ele vai te ensinar a construir uma escada, né? Então... E a gente vê isso na prática. É tanta gente hoje, nos dias de hoje, pastor, que se levanta como pregador, como cantor, como ministrador e, de repente, não dura um ano e daqui a pouco você... Ué, cadê fulano? Ah, fulano caiu, fulano fez isso, fulano... Por quê? Porque é aquele lance, né? Não passou pelo preparo. Não passou pelo preparo. E o preparo é essencial. No preparo a gente tem marca, tem dor, tem tudo. Isso é uma verdade, porque esses anos todos aí que nós estamos militando no Evangelho, eu vi muita gente de talento, muita gente boa mesmo, porque nós somos a geração da inteligência. Os nossos pais não tiveram as informações que nós temos. É verdade. Hoje em dia a pessoa quer falar sobre qualquer assunto, ela pode nem estar inteirada, ela entra no Google. Um segundo ela tem a resposta. Já era, ela estuda ali alguns minutinhos e ela está inteirada em algum assunto. Sim. Nossos pais não tiveram essa oportunidade, porém, nós somos a geração da inteligência. Nossos pais são a geração da sabedoria. Sabedoria é totalmente diferente de inteligência. Totalmente. Entendeu? Tem gente que... E prepare-se mesmo, faça isso se você pode. Tem gente que tem 5 faculdades e tem que ter mesmo. Se pode, faz, meu amigo, se prepara, se capacita. Mas se você pedir um conselho da tua vida para certa área, ela não tem para te dar. Sim. Tem pessoas que têm a 2ª série, fala com dificuldade, se expressa com dificuldade, mas se você pedir um conselho da sua vida, só falta pegar na sua mão, te levar lá na vitória e falar assim, ó, tá aqui, ó, toma posse. Porque inteligência a gente adquire na terra, sabedoria só Deus dá. Só Deus dá. Só Deus dá. É o chamado conhecimento empírico, né? Pela experiência de vida. Que aí, tipo, não que desmerecendo, não. Mas às vezes o cara que só teve 2ª série fala, por que só teve? Pela questão da dificuldade da vida. Com certeza. E esse aí teve que trilhar um caminho mais árduo. É isso. E aí a sabedoria dele conta muito. Porque ele sobreviveu, ele viveu até esse ponto. Não, eu falo isso com muita propriedade. A minha mãe, ela é alguém que, até que agora, graças a Deus, ela terminou os estudos dela. Minha mãe, se eu não me engano, depois ela vai ver isso aqui, vai achar até ruim, mas né, vai ver o podcast Entre Irmãos, mas ela pode achar até ruim, mas ela deve ter 58 ou 59, algo entre isso aí. E ela terminou os estudos dela agora. Que bênção. Né? Glória a Deus. E vai ingressar na faculdade aí esse ano. Qual o nome dela? Maria do Carmo. Dona Maria, isso aí, vai fazer faculdade, Dona Vai Maria. fazer, ela falou, não, vou fazer a faculdade. Ela queria fazer direito, agora ela está mais inclinada para fazer enfermagem. Bom. Isso aí. Quem entra em enfermagem é um campo missionário. Tem muito disso hoje, né? Hoje em dia, né? Tem muita oportunidade de terminar, galera que não pôde lá no passado. Aí, ó, felicidade. Hoje em dia tem Pastor, vários modelos. Nessa conversa aí, eu imagino que seu ministério ele teve momentos maravilhosos e também teve momentos altos e baixos. Dificultosos. Fala um pouquinho do momento dificultoso depois do momento top aí. Rapaz, eu vou tocar num assunto aqui que eu hoje em dia existem feridas na nossa vida que elas cicatrizam. A cicatriz é só para te lembrar aquilo que te machucou. Sim. Hoje não dói mais, mas é um assunto que eu não abordo muito. No ano de 2014, eu perdi uma filha. Perdi uma filha, né? Deus, ele achou por bem recolher. E foi um baque muito grande no meu ministério. Era pleno dezembro. Minha agenda estava do dia 1º
Até dia 30 tinha agenda, menos o Natal e o Ano Novo, que eu tinha deixado para fazer uma viagem com a família. Sim. E ali eu enfrentei um baque muito grande na minha vida. Eu estava no altar, aconteceu uma tragédia. Foi muito duro, muito difícil. E eu me lembro que no outro dia eu recebi mensagens de diversos amigos de várias partes do Brasil, gente até de fora, pregadores renomados. E aí eu cancelei todas as agendas de dezembro, para a glória de Deus, todos entenderam. E Deus levantou pessoas também naquele momento para nos ajudar. Sabe o que é interessante? Eu costumo falar uma coisa, as pessoas falam assim, ó. A própria Bíblia diz o quê? Chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Eu digo para você que você se alegrar com quem se alegra é mais difícil do que chorar com os que choram. Eu acredito. Porque o choro causa comoção. Sim. Né? A dor, ela causa comoção. No momento da dor, tem gente que nem te conhece, que vai chorar com você. E muita gente, mas dentro daquela dificuldade, eu fiz amigos que estão comigo até hoje, Sim. que eu não tinha proximidade, mas através daquela dificuldade, Deus nos aproximou e foi um baque muito grande. Cancelei as agendas, fui para o estado do Rio de Janeiro, minha mãe veio me buscar junto com a minha irmã, buscar minha esposa. Uhum. E eu me lembro que nós fomos num culto na igreja desse amigo irmão, que é o pastor Rafael de Lima, e no dia lá eu falei para Deus naquele dia que eu não queria mais pregar, eu ia, né, fazer outras coisas da vida. E eu me lembro que nós fomos num culto e naquele dia quem estava louvando era o cantor Jairo Bonfim. Uhum. E ele louvou um hino que muito tocou meu coração, que é o hino que ele canta, Filho Volta. Eu falei para Deus que eu não ia mais pregar. Com uma semana eu já estava de novo em cima do altar, pregando, né, fazendo aquilo que Deus me chamou, porque foi como disse o próprio profeta, né, quando eu penso em desistir, os meus ossos, eles ardem. Por isso, foi uma experiência que eu tive na vida muito grande. Eu digo para você, de coração, que meu sonho de criança era ser pai de menina. Aí Deus me dá uma menina, dentro daquele período, ele mesmo recolhe. Só que eu entendi depois de um tempo que a Bíblia diz assim, ó, que eu faço hoje, eu não entende, mas amanhã ou depois entendereis. Eu entendo plenamente que a Ana Luísa, ela veio na minha vida só para me ajudar a amadurecer. Eu ainda era muito menino, né? E ela veio com a missão, Deus recolheu e muito me ensinou dentro daquele período. E foi um dos maiores baques, se não o maior, que eu vivi, tanto no ministério como na vida. Foi um dos maiores baques. Mas, como Deus, ele é Deus que é Deus de preencher vazio, ele me deu hoje meu melhor amigo, que chama-se Marcos Paulo Júnior, também João Guilherme, são meus filhos que eu amo muito a vida deles e, para a glória de Deus, nós estamos aí, primeiramente, lutando pelo Evangelho e também por eles, porque são bênçãos de Deus na minha vida. É isso aí. E esse então foi um momento, o pior momento, tem um melhor, tem momentos sobrenaturais, experiências boas aí que você pode contar também. Rapaz, olha, eu vivi uma experiência no ano de 2017 que foi algo incrível. Nós estávamos, eu e minha esposa e o mais novo, o Marcos Paulo Júnior, estávamos em Santos, São Paulo. E estávamos na casa do meu irmão, Arthur Irvison, uma bênção também. E era Santa Ceia na sede geral, aproximadamente 3.000 pessoas na sede Santos. E aí meu irmão falou para mim, Marcos, eu estava pregando o mês inteiro, e falou, vamos lá na ceia ou você vai ficar descansando? Eu falei, não, nós vamos na ceia. Aí eu me lembro que foi muito interessante. Eu me lembro que eu passei uma roupa, uma camisa e uma calça, coloquei, minha esposa olhou para mim e falou assim, você já está pronto? Eu falei, tô. Ela, não, você não vai colocar o terno, não? Eu
Não, amor, não vou pregar, vou lá para receber de Deus. Não. Coloca o terno, coloca a gravata, porque uma mulher de Deus na nossa vida é muito importante. Diferente, né? E ela falou, coloca o terno, coloca a gravata, porque a primeira impressão é a que fica. Isso é verdade. Foi o que ela disse. Falei, tá bom, né? Coloquei terno, coloquei a gravata, cheguei lá no culto. Naquele dia a igreja cabe aproximadamente 3.000 pessoas. Quando nós chegamos no culto já tinha aproximadamente umas 1.500. E eu tô vendo o presidente chamado Paulo Correia, muito respeitado no Brasil. Eu tô vendo ele olhando para mim, chamou meu irmão, apontou para mim. Daqui a pouco veio um obreiro até mim e falou assim, ó, o pastor Paulo tá te chamando para você subir a tribuna. Falei, tá, tudo bem. Subi. Quando eu subi a tribuna, só no altar tinha aproximadamente uns 300 obreiros. Sim. Ele falou assim para mim, você tem uma palavra para esse povo aí hoje? Eu falei, tenho. Você tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Naquele momento, ainda bem que eu tenho esposa. É verdade. E a Bíblia fala, apresentar a Deus como obreiro aprovado. Também concordo. Né? Ele perguntou para mim, você tem? Eu falei, tenho. Tenho. É isso aí. E ali, rapaz, olha, foi uma das maiores experiências da minha vida, porque eu preguei naquela Santa Ceia Geral. Foi uma bênção que Deus fez, e para a glória de Deus, através daquela oportunidade, através da minha esposa, uma grande mulher de Deus chamada Amanda, que foi quem falou, coloca o terno, coloca a gravata, a primeira impressão é que fica. Então, assim, foi através de ela acreditar nisso que Deus fez aquilo, e até hoje, para a glória de Deus, nós pregamos em todo o Ministério de Santos, se eu não me engano. Portas se abriram. Se abriram, se eu não me engano, eles têm 603 igrejas. Nossa. Então, assim, uma coisa tremenda. Deus é maravilhoso. Foi uma das grandes experiências que eu passei na minha vida, entre outras. Também me lembro quando, no ano de 2015, eu fui para um lugar chamado Ilha do Almeida, Paraná. Sim. Lá, me pegaram lá em Curitiba, descemos até o porto de Paranaguá. Naquele dia chovia muito. Eu acho que eu conheço essa história. Você teve que passar com um barquinho? Isso. Essa história é boa. Isso, aquele testemunho ali foi tremendo. É forte. 2 jovens foram me buscar, um mais alto, da minha altura, assim, mas bem magro, e o outro um pouco mais baixo. E eu me lembro quando eles olharam para mim e falaram, pastor, já era aproximadamente 18h40. Eles olharam para mim e disseram, pastor, vai atravessar? E a travessia levava tempo, mas o pastor lá daí ligou para ele e falou, não, estou esperando ele aqui para pregar no congresso. Atrasou o voo, mas nós estamos esperando ele aqui. E ele falou, ó, o mar está agitado, o vento está forte, mas nós atravessamos isso aqui às vezes 4 vezes no dia, nós conhecemos isso aqui com a palma da nossa mão. Vamos atravessar? Falei, vamos. Rapaz, olha, meia hora de navegação, sumiu costa, sumiu tudo. As ondas gigantescas no meio do oceano mesmo. E o barco ia lá em cima e descia, lá em cima e descia, lá em cima e descia. E de repente o rapaz que guiava a embarcação, que era da minha altura, bem magro, ele guiava numa madeira, barca motor. E eu me lembro que ele deu um grito, pastor! E eu arrepiei da cabeça aos pés. Falei, alguma coisa aconteceu. Meu Deus. Aí eu falei, fala, abençoado. Ele disse, me faz um favor. Falei, o quê? Vem para a polpa do barco. Quando ele falou aquilo, eu não entendi nada. Só que nós somos humanos, carne e osso, falho. Meu pensamento, nós estamos em 3. Esses 2 se conhecem, tem amor envolvido. Se tem alguém para morrer aqui, vão escolher quem? Vão escolher eu, pô. Por que eu que tenho que ir para a polpa do barco se nós estamos em 3 aqui? Aí ele foi e me falou, porque, pastor, o senhor é o maior, o mais forte, e o seu peso vai ajudar a equilibrar o barco. Aquilo foi interessantíssimo. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu fui ali para a polpa do barco, ali o barco subia, descia, porém o meu peso equilibrou o barco. Foi uma das maiores experiências que eu vivi na minha vida com aquele pessoal da Ilha do Almeida. Se eles depois nos assistirem, quero deixar um beijão para eles. Eu lembro, você pregou uma mensagem lá na igreja mesmo. Sim. Sobre Cristo
na popa do barco, equilibrando o barco. E isso foi ali que eu aprendi, cara. isso. Eu gosto disso. Foi ali. Você pega as experiências e Isso. Ó, uma mensagem. eu pregava essa mensagem há anos, eu aprendi isso na prática. Eu não Sim. sabia disso. E foi algo que me ensinou naquilo ali. Foi tremendo. Ó, eu fiz uma outra viagem chamada por Bonete, dos lugares mais lindos do Brasil, São Paulo. E eu também, mas nesse dia eu estava com a família. Pegamos ondas também terríveis, foram 1h40 de travessia. E eu com a família, minha esposa, meu filho, eu tenso. Aí o pastor Benedito, ele olhou para mim, ele viu que eu estava tenso, porque se eu tivesse só... Sim, você fica mais tranquilo. É claro, não que vai salvar, não sei, mas ia morrer lutando para me salvar. Agora, com a família eu fiquei muito tenso, porque é difícil, criança de colo, esposa, e eu pensando como é que seria. Ele olhou para mim, um pastor que também já acostumado, mais de 50 anos vivendo na ilha, ele falou assim para mim: Marcos, a vida são como essas ondas. Falei: por quê, pastor? Se você ficar olhando para as dificuldades, você fica tenso. Foi também ali muito interessante. Assim, eu louvo a Deus, Felipe, Victor, pela obra dele, porque você aprende muito. Pela criação. Muita coisa, né, nessa caminhada cristã. Eu aprendi muito com muita gente e isso é muito bom. Benção. Pastor, entrar num ponto que eu tenho curiosidade, que o senhor prega muito, tem muita chamada, então acaba ganhando experiência ao longo do ministério. Mas como é que foi aquele primeiro contato com a pregação? Marcão, você vai pregar aqui tal dia, pá. Rapaz, a minha primeira mensagem foi com 8 anos de idade. 8 anos? Rapaz, com 8 anos de idade. aceitou Jesus já. Isso. Eu vou falar para vocês que na igreja que eu congregava, como eu já falei, todo sábado era culto de crianças. E eu me lembro que quando minha mãe se converteu, meu pai já era crente. E meu pai é aquele camarada que, se você, para a glória de Deus, o que você perguntar para ele da Bíblia ali, ele conhece, ele é alguém que já leu muito, né, a Bíblia, não sei quantas vezes. Esse dia eu estava até brincando com ele, falei: rapaz, eu brincando assim, falei com ele: você não sabe nem o que está escrito lá em Abacuque 1, rapaz, ele me falou tudinho. E ele sempre foi muito da Bíblia. Eu me lembro que ele trabalhava na época de porteiro, né, e ele me deu uma Bíblia e ele falou: todo dia eu quero que você leia pelo menos um capítulo, quando eu chegar do trabalho, você vai me explicar o que você entendeu. E aquilo me preparou. Por quê? Porque no culto de crianças, que tinham todo sábado lá na nossa igreja, as crianças normalmente, fulano com a palavra, lia um verso, agradeço a oportunidade, criança, né? Aí alguém outro lia um verso, no outro sábado louvava um hino, agradeço a oportunidade. Quando foi o meu dia, e eu também era muito assíduo na escola dominical. Sim, importante Muito, demais. muito. Importante demais. Muito, né? Criança... estava sempre lá na escola dominical, porque minha mãe também, ela sempre ia. E você vê, nós eram 10 km. 10 km. 5 para ir, 5 para voltar. E dias nós íamos, apesar que depois de um tempo passou a ser à tarde, mas dias nós íamos para a escola dominical de manhã, dávamos 10 km, 5 para ir, 5 para voltar, depois voltávamos à noite. 20 km aí, essa brincadeira. Isso aí, o tempo da aprendizagem. Magrinho, menino. Não tinha como. E ali, no meu dia, naquele culto, foi interessante, porque quando o pastor falou: você vai pregar, foi ali, no culto de crianças, e eu peguei o microfone, rapaz, eu lembro que eu li o Salmo 23, falei sobre tudo, menos sobre o Salmo 23. Falei sobre a volta de Jesus, falei sobre céu, sobre inferno, eu falei sobre muitas coisas, e assim... E eu me lembro das palavras que o pastor usou depois, quando ele assumiu a oportunidade. Ele falou: olha, como eu disse, a minha mãe é Maria do Carmo, mas muito conhecida como Carminha. Ele falou assim: olha, minha Carminha, pode preparar seu filho, porque chegará um tempo que você vai sentir saudade dele, porque Deus vai levar ele em muitos lugares. Para a glória de Deus, hoje eu tenho visto isso se cumprir.
É interessante, né? Não, mas é bom ver, inclusive, essa importância do seu pai aplicar um capítulo para você ler. Sim. E ter que explicar, porque aí você chega lá, você lê o Salmo 23, aí não tem nada ali sobre o Salmo, mas e o tanto de coisa que você, tanto de capítulo que já leu, escola dominical, aprendizado, fala, não, vambora, vou falar o que eu sei aqui, e vai soltando, isso é importante. Você cresce debaixo de princípios cristãos, é bom. A gente tem esse discipulado da vida. Sim. Também. Meu pai é pastor. Sim. Então sempre nos ajudou. Esse dia eu estava conversando com o Diego. O Diego passou lá para a igreja recentemente. Sim. Quando ele bota o filho dele de castigo, ele bota para copiar o Salmo. Ó, você vai copiar o Salmo. Sim. Vai copiar 10 vezes. Ele copia o Salmo 10 vezes. Mas qual é a forma de que eu educo o meu filho, mas ele tô educando e ele já está aprendendo a Bíblia. Não, mas isso aí... Você vai perguntar um moleque como é que sabe... Não, a vida inteira. E você sabe também que uma das melhores formas de memorizar é escrevendo. Isso. Você trabalha a visão e a leitura. Eu tinha parado também. de escrever. Esse dia eu vi um estudo sobre isso, voltei a escrever, cara. Voltei a escrever, não tô nem levando esboço mais. Por quê? Porque tá gravando. A escrita, eu aprendi, o gestual também. Sim. Você pode ver que tem muitos pregadores que fazem muitos gestos, porque também ajuda bastante. Ajuda. Né? Então, assim, esse menino que você está falando aí, meu amigo, daqui a um tempo você pode perguntar a ele aí qualquer salmo, porque ele... O menino tem promessa, tá? Ele vai estar inteirado no assunto. Mas eu queria aproveitar isso e entrar num ponto importante aqui, que a importância dessa questão, por mais que a criança chegue lá na frente, lê um versículo, agradece, é muito importante pegar as crianças agora e começar, oportunidade para fulano, oportunidade. Porque às vezes cresce, aí tá um marmanjo lá já velho na igreja, já tem tempo de igreja, você dá uma oportunidade e fala, não sei o que falar. Mas você pega ele desde pequeno, o menino, ele vai tirando aquela vergonha e tudo mais. Isso também cresce ministerialmente. A gente cresceu dando saudação, pô. É verdade. Ministerialmente, para começar a pregar, era saudação, devagarzinho e tal, e vai crescendo, desenvolvendo. E isso é uma verdade. Eu aprendi que oportunidade não se rejeita. E eu digo uma coisa para você que dizem que as crianças são a igreja de amanhã. Isso. Para mim, elas são a igreja de hoje. Porque, meu amigo, é de hoje que se aprende. É de agora que se aprende. É desse momento. E o comportamento dos pais também fala muito. Porque o pai, né, a mãe são um espelho. A criança vai refletir. Isso. Que é o pai e que é a mãe. Então, assim, trabalhar as crianças de hoje é muito importante. Tanto que, hoje em dia, existem igrejas que têm até a igreja Kids. Sim. Entendeu? Sim, enquanto verdade. você está ali cultuando, os filhos estão lá num culto mesmo. Num culto, com uma linguagem própria para eles. Né? Porque é uma verdade, eu sou da igreja desde criança, desde os 8 anos de idade. Quando eu ouvia os pregadores pregando lá na frente, eu entendia pouco. Mas quando era a escola bíblica dominical, que era linguagem para criança, eu aprendia muito. Então, assim, isso é muito importante. Domingo, na igreja, faltou a professora das crianças, aí jogaram eu lá, eu e a Jaque. Aí eu percebi que durante o culto, né, eles ficam boiando. Presta atenção. Aí a gente começou a contar a historinha lá de Moisés. Rapaz, eles atropelavam a gente. Não. E o mar abriu e o povo passou e teve uma mulher que tocou uma bateria. Uma bateria, né? Aí, por quê? Por causa que dentro da linguagem dele, quem domina é ele. Isso aí, é importante. Cara. Olha, esses dias eu estava numa igreja, recebi uma mensagem depois do culto. Eu fico muito feliz por isso. Uma irmã mandou uma mensagem para mim, ela é responsável lá pelas crianças, ela falou, pastor, seu filho está de parabéns. Falei, glória a Deus, meu irmão, mas por quê? Olha, eu pedi uma criança para orar, ele orou. Tudo quanto é assunto que nós tocamos da Bíblia, ele conhecia. Sim. Seu filho está de parabéns. Meu filho, o Júnior, ele é bem quieto. Agora, o Júnior, ele é mais falante. E o Júnior, ele toda vez que eu chego em casa depois de uma pregação, ele me pergunta, pregou o quê? Quantas almas aceitaram Jesus? Ele tem 6 anos. Aí quando eu falo assim, meu filho, hoje ninguém aceitou Jesus. Ô pai,
Quebra. Aí não. Poxa, pai, como que pode? Então, assim, é uma benção. As crianças, eu louvo a Deus por isso, porque eu tive a oportunidade de aceitar com 8, outros não tiveram essa oportunidade. Hoje eu louvo a Deus por eu estar criando meu filho no caminho do Senhor. Isso é importantíssimo. Demais. Né, para quem nos assiste e ensina o menino o caminho que deve andar. Tá. Pastor, a gente está chegando no final. Vou fazer mais algumas poucas perguntas. Sim. E dentro desse final, eu queria perguntar o que só almeja agora, mais para frente, do seu ministério. Qual o desejo do teu coração? Olha, ministerialmente, eu tenho vários desejos, né? Alguns desejos, alguns lugares, mas são coisas que me compete estar na brecha para, se Deus quiser fazer. É a questão da preparação. Isso. A oportunidade vai vir. Isso. Me compete estar na brecha. A minha parte é estar servindo a Deus em espírito e em verdade, para ver o que Ele vai fazer. Aqueles lugares que a gente comentou aqui antes. E assim, eu digo para você que algo que vai agregar muito no meu ministério, que um desejo que está ardendo muito forte no meu coração hoje, é fazer uma faculdade de Direito. Né? Eu estou com esse desejo e, no nome de Jesus, eu acredito que esse ano, pode ser que ainda não, mas no máximo ano que vem, no nome de Jesus, eu vou ingressar aí, né, nessa faculdade. É um desejo meu, e ministerialmente, assim, continuar exercendo aí o ministério que Deus nos confiou, ganhando muitas almas para Jesus, porque foco é esse. Esse é o foco, sempre colocando o reino em primeiro lugar, entendendo que não sou eu que faço nada, né? Quem faz é Deus, tudo é para a glória dele, e esse é o meu objetivo. E o maior objetivo é continuar sempre dando bom testemunho, sendo um exemplo para os mais jovens. Eu me alegro muito quando eu ando no centro de Vitória, no centro de Cariacica ou na Serra, e eu vejo jovens que admiram o nosso ministério, admiram a nossa vida. Você vê que você é um espelho para alguém, e isso nos impulsiona a continuar andando com Deus e fazendo o que é certo, né? Isso aí. Vou fazer aquele joguinho de palavras, a gente termina em hora. Pode ser. Vai falar algumas palavras, você define pra gente, na sua visão, o que essas palavras simbolizam. Beleza? A cruz de Cristo. A cruz é tudo. Se não fosse a cruz, nós não estaríamos aqui. Foi pela cruz que tivemos a oportunidade de viver a vida que não é nossa, é a vida de Cristo, né? Então, a cruz é tudo. Olhando sempre, eu costumo falar uma coisa, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A cruz, você tem 3 dificuldades quando você está crucificado com Cristo. A primeira é pôr as mãos no que é impuro. Quem está crucificado com Cristo não põe as mãos no que é impuro, porque suas mãos estão pregadas na cruz. A segunda é que quem está crucificado com Cristo não pisa em locais impuros, porque seus pés também estão pregados. Terceiro é que a cruz não te dá a oportunidade de olhar para trás. Ela está aqui, ó. Ela só te dá uma oportunidade, olhar para frente. Rapaz, vou anotar. Que eu vou pregar, isso aí eu vou anotar. Vou dar a referência. Muito bem. Pastor, conhecimento. Conhecimento é muito importante. A Bíblia, ela te incentiva 2 coisas: crescer na graça e no conhecimento. Eu costumo falar isso para os jovens, que às vezes tem gente que me manda perguntas, pastor, isso, aquilo. E esses dias um jovem perguntou para mim assim, pastor, o que eu faço para ter um ministério de sucesso? Eu falei para ele, investe menos em sapatos internos e mais em livros. Porque eu falei para ele, hoje você vai abrir mão de um sapato e de um terno por causa de um livro. Amanhã o conhecimento te dará muitos sapatos e ternos. Então, assim, o conhecimento é muito importante. E em todos os aspectos. Todos os aspectos. Eu costumo, esses dias eu estava no barbeiro cortando cabelo e um jovem falou para mim assim, poxa, pastor, o senhor fala sobre tudo. Eu falei, olha, eu procuro estar
inteirado em todos os assuntos. Futebol, gosto, também falo. Política, tudo, também falo. Cristianismo, principalmente. Mas eu procuro estar enquadrado em tudo, porque o conhecimento é muito importante. Quando se tem conhecimento, vai ser muito difícil de ser enganado. Perfeito. Arrebatamento. O arrebatamento é algo real, e eu costumo dizer uma coisa: existem 2 tipos de arrebatamento, o coletivo e o individual. Essa hora aí tem mães, pais, filhos chorando, porque Jesus voltou aí, para os seus filhos, para os seus pais, e existe o coletivo. Muita gente, muitos jovens principalmente, vão aceitar Jesus agora não. Quando eu tiver velho, ninguém sabe o amanhã. Isso aí. Pode ser que a trombeta soe ainda agora. Ninguém sabe. O arrebatamento é real e está às portas. Jesus está voltando. Amém. Glória a Deus. É isso aí, pastor. Gente, passa voando a hora, mas papo, foi um prazer enorme estar aqui com o senhor. Top. Obrigadão. Olha, o prazer foi todo meu, Felipe, Victor, vocês, bênção, que Deus possa alavancar esse projeto aí. Amém. Tá? Que no nome de Jesus, futuramente, pessoas aí da alta, como diz a sociedade, estejam aqui sendo entrevistadas por vocês, e que, além de tudo, esse projeto ele possa salvar muitas almas, porque aqui se fala muito de Jesus, e Jesus ele é o centro de todas as coisas. Benção. Só para deixar aqui, não esqueça nossas redes sociais, o Instagram, @Entre Irmãos Podcast 22, no YouTube, Entre Irmãos Podcast, beleza? Mas lá no Instagram também tem o link lá do nosso canal no YouTube. Você que já está no YouTube, vai na rádio lá, Rádio Conquista Web, beleza? Vai lá, acompanha também pela rádio, baixa o aplicativo da Rádio Conquista, caso você tenha o celular Android. Caso o seu celular seja o sistema do iOS, vai pelo site, também tem lá, você procura o site da Rádio Conquista Web, que você vai achar lá. E também deixar aqui o Instagram do pastor, tô olhando aqui, Marcos Paulo 404, é isso? Quiser entrar em contato com o pastor, marcar uma agenda ministerial para ele pregar na sua igreja, pode entrar em contato lá, vai no Instagram dele, é uma bênção, já foi na minha igreja, já vi ele pregando em outros lugares, referência, tá bom? Referência, grande homem de Deus, você não vai se arrepender. E é isso aí, gente. Nós vamos finalizar, nós vamos estar orando e despedindo com essa bênção aí. Graças a Deus. Vamos orar? Amém. Senhor Deus Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse bate-papo abençoado. Senhor, que cada ouvinte que ouviu até aqui, o Senhor venha melhorar, o Senhor venha ajudar, venha capacitar, Senhor Pai. Que cada um que está nos assistindo também pelo YouTube venha ser abençoado através desse bate-papo. Eu profetizo para a vida dessas pessoas uma semana de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima. Valeu.